Olá, meu filho, minha filha, sejam bem-vindos ao... meu filho! No programa de hoje nós vamos conhecer um compositor que é cantor, que é sanfoneiro e que se apresenta em um dos palcos mais bonitos do mundo. E nós vamos acompanhar ele nessa jornada. Mas antes, meu filho, nós vamos conhecer a história de uma donzela que pode virar santa. Tudo isso no nosso programa, meu filho! Vamos lá! Estou aqui nesse lugar, que é município de Malhada dos Bois, para contar a história do nome deste povoado, que começa com uma tragédia. Mas quem vai me contar essa história é o jornalista Eduardo Andrade, que está aqui e que fez uma pesquisa, fez inclusive uma simulação. Fiz todo um documentário para retratar essa história, que é mais uma daquelas histórias curiosas que tem aqui em Sergipe, Pierre. Eduardo, como foi que surgiu a ideia de você contar? Porque realmente é uma história romanesca, né? O povo sergipano é um povo de muita fé, né? Um povo muito religioso. Então, por essas redondezas aqui, conta-se a história que havia uma jovem, ela virgem, bastante devota, bastante religiosa, e um dia ela foi abusada pelo primo. É uma história bastante curiosa e tudo termina nessa igreja aqui, que está aqui atrás da gente. Aqui nessa igreja. Eduardo, me diga uma coisa. Nas suas pesquisas, quando você estava estudando para montar esse trabalho, o que mais lhe chamou a atenção? O que chamou a atenção é o que aconteceu depois que essa jovem morreu. Dessa tragédia que aconteceu, que ela foi abusada pelo primo. E ela morreu. No lugar onde ela morreu, foi fincada uma cruz. Como é costume, né, no Nordeste, bem tradição. Então foi fincada uma cruz. Nessa cruz, apareceu um morador e amarrou uma fitinha na cruz e fez uma promessa. Em seguida veio outra, foi amarrando fitinhas e pedindo promessas. E acabaram conquistando, graças por alcançar. Uma Santa Cruz como outra qualquer, de beira Uma outra qualquer, beira de estrada, né? Feita de cimento, ali só para marcar onde essa jovem, beata, chamada Guilhermina, essa jovem faleceu. E as promessas começaram a surgir. E vários relatos, Pierre. Você me falou da igreja, e essa igreja, onde é que ela está aqui por quê? É o lugar da cruz, é o lugar da casa onde ela morou? Porque também tem essa discussão, né? Ou é o lugar onde ela foi morta? Bom, as histórias são diversas. Conta-se que aqui é a casa dela. E ela foi abordada por esse primo, né, que desejava bastante ela. Enfim, não sabe muito bem o motivo, mas ela foi abordada aqui e ela tentou correr. Ele seguiu atrás dela e abusou dela. Nesse lugar onde abusou, há relatos que ela não resistiu e acabou morrendo ali nesse local. E aí resolveram construir essa cruz, uma capelinha bem pequenininha, Pierre, e depois uma igreja foi crescendo, até que ficou nessa daqui. Meu filho, então vamos entrar, vamos conhecer, venha comigo que a gente vai ver se tem mais coisa lá dentro. E que tem uma Santa Cruz ainda aqui nessa capela. Os moradores preservam, né, essa cruz aqui, que é a cruz onde foi colocada no local. Essa aqui? Pierre, essa aqui ainda, ó. Umas fitinhas ainda aqui. Na verdade, essas fitas aqui, algumas simbólicas, acredito, não sei, né? Ou vai que promessas ainda são cumpridas aqui, alguns moradores ainda fazem promessas, acreditando que vão receber graças. Então a cruz é essa aqui, ó. Os moradores ainda preservam, que foi colocado no local onde a Guilhermina morreu. E me diga uma coisa, você tem notícia, conhece alguém que foi agraciado pela beata Guilhermina? Tem. Você quer ir lá? Quero! Pronto. Dona Ivonete é o nome dela. Dona Ivonete, pois meu filho, então eu vou conhecer esta mulher que foi agraciada pela beata Guilhermina. Tá bom? Vamos junto? E eu vim conhecer, então, esta Dona Ivonete, que sabe tanta coisa da beata Guilhermina. Dona Ivonete, tudo bem? Tudo bem. Ô, Dona Ivonete, me diga uma coisa. A senhora foi da época que ela começou a fazer milagres, que as pessoas começaram a ver ou não? Não, quando eu cheguei, aqui já existia os milagres dela.
Vinha gente de muito longe pagar promessa. Que milagres eram isso? O que era que a senhora ouvia dizer? O que era que as pessoas vinham pagar aqui? Vinham pagar promessa que faziam com ela. Muita gente alcançava a graça e vinha de longe pagar promessa. Eu cheguei aqui, já existia isso. Todo domingo tinha muita gente aqui pagando promessa. Eu moro aqui há mais de 30 anos, que eu sou da Paraíba e moro aqui. Cheguei aqui com meus filhos todos pequenos, estou aqui há mais de 30 anos. Mas já existia essa história da Santa. Todo mundo, aquela confiança que fazia prece com ela e alcançava a graça, né? Tem uma história que foi feita uma imagem da Beata Guilhermina, foi colocada no altar da capela até então. A senhora conheceu essa imagem? A senhora viu essa imagem? Conheci, ela passou muito tempo aqui. Essa imagem foi um rapaz de São Francisco, que hoje ele é falecido, era um sargento. Ele teve doente, fez uma promessa com ela, que se ele fosse curado, ele ia mandar fazer uma imagem dela. Então ele foi curado e mandou fazer essa imagem e trouxe para cá. E a gente ficamos com devoção a ela e fazia a festinha dela, a procissão, andava com ela sempre na procissão. E que dia é essa festa? Quando é comemorada a Beata Guilhermina? A festa dela era comemorada dia 2 de fevereiro. Mas que o bispo veio, mandou buscar ela, levou para lá e trouxe Nossa Senhora da Apresentação, dizendo ele que Santa Guilhermina não é santa. E como foi a reação da população em relação à tirada da imagem da Beata Guilhermina daqui? Ninguém gostou, mas não disseram nada. Porque ele é o bispo, né, da diocese, e ele é quem, né? Ninguém disse nada. Até que no momento, quando levaram a santa, eu não estava aqui na igreja. Quando eu cheguei, quando eu entrei na igreja, senti logo a falta dela. E perguntei. Aí quem estava aqui na igreja me disse, levaram ela agora. Eu disse, levaram para onde? Disse, o bispo mandou buscar para apropriar. E teve alguma explicação do bispo de tirar ela daqui? Não, disse que ia tirar ela, a conversa que elas disseram a mim quando eu cheguei. Que iam tirar ela, que iam trazer para aqui Nossa Senhora da Apresentação. A partir daquele dia ela ia ser a padroeira daqui. Como está sendo, né? A padroeira, que a festa de Nossa Senhora da Apresentação é agora no começo de E janeiro. 2 de fevereiro, como é que fica agora? Vocês, as pessoas que acreditam, as pessoas que seguem a Beata Guilhermina ainda fazem algum tipo de manifestação, de evento? Porque ele disse que ela não é santa. Então, a gente lembra dela de vez em quando, assim, nas orações. Quando a gente está aqui, todo mundo rezando na igreja, a gente sempre lembra o nome dela, né? Nunca esquece. Mas para fazer procissão, a gente fizemos, depois que o bispo levou, eu pedi ao bispo que, pelo menos na festa da Santa, ele falasse sobre ela. Aí ele disse, a gente pode colocar a intenção pela alma de Guilhermina, mas que ela não é santa. Vocês façam a história da Santa, que aí eu levo para Roma. Se ela for santa, eu trago uma santa para aqui. É quando ninguém se interessou para fazer a história dela para mandar, e até agora estamos sem ela aqui. Mas ainda existe devotos como a senhora, que é devota. Tem. E a senhora acredita? Acredito. E ainda tem a cruz dela aqui. Eu soube que a senhora fez promessa e foi agraciada pela Santa Fiz Guilhermina. uma promessa, eu fiquei em cima da cama, me virando pela arma dos outros. Não podia sair da cama. E eu fiz uma promessa com ela, se ela intercedesse por mim, que eu ficasse curada, quando eu pudesse caminhar, a primeira viagem que eu fizesse já era começando a comprar fogo e vela para fazer uma procissão luminosa com ela. Então eu ia convidar todos os meus vizinhos, sair de casa em casa convidando para fazer a procissão com ela. E assim eu fiz. Quando eu comecei a caminhar, aí já fui comprando fogo, vela. E aí convidei todos os meus vizinhos. E nós fizemos uma procissão muito bonita com ela. Levei ela para minha casa e fizemos uma procissão. Aqui está a imagem da Beata Guilhermina e que a senhora guarda com muito carinho. Guardo com carinho. E nós tiramos no dia de uma procissão da festa dela. A senhora fez cânticos para Beata Guilhermina, é verdade? Fiz canto, que ela não tinha canto, e nós fizemos cantos para andar com ela na procissão. A Deus lá nas alturas,
Virgem Santa, roga por nós pecador, junto a Maria, mãe do Salvador. E para saber mais da história da Beata Guilhermina, eu vim aqui conversar com esse senhor. O senhor foi devoto, conheceu essa história da Beata Guilhermina, ou Santa Guilhermina, como é conhecida aqui? Não, eu não cheguei a conhecer, porque eu sou da turma mais nova. Mas quando eu nasci, o que eu alcancei na minha vida depois que eu nasci, é essa igrejinha aqui. Foi na igrejinha que eu nasci, foi a igreja que eu me batizei, até hoje. Eu alcancei essa igreja. E essa igreja é conhecida como a igreja de? Santa Guilhermina. Santa Guilhermina. Santa Guilhermina. E o senhor acredita nela? Com muita fé, tem muita fé, acredito também. Aqui na Cruz da Donzela, as pessoas têm uma santa que o bispo trouxe, Sim. mas as pessoas acreditam também em uma outra santa. Santa, é. Quem é essa outra santa? Guilhermina. Guilhermina. Agora, antigamente a gente fazia promessa, não tinha Santa Guilhermina. A gente fazia promessa com Santa Cruz da Donzela. E todo mundo era válido. Aqui era festa, sábado e domingo. Pois é, eu vim aqui até Propriar falar com o bispo Dom Mário para saber dele se essa crendice das pessoas lá na Cruz da Donzela, se ela procede ou não em relação a essa Guilhermina, que a gente não sabe muito da história dela. Justamente esse aqui é o papel dos históricos. Ver realmente com testemunhas o que aconteceu, quando aconteceu, quem era ou não era. Então, o meu papel não é este, de dizer se era verdade ou não. O meu papel é outro. Dom Mário, é contado que um morador da cidade, naturalmente um fiel também, né, da suposta Guilhermina, fez uma estátua e colocou numa capela que tem lá. Essa capela foi feita pela população já como proteção de uma Santa Cruz. Penso que sim. E essa imagem foi retirada pela igreja, por quê? Bom, tem dois motivos. O primeiro motivo é que nenhum objeto de culto, no caso imagem desta suposta bem-aventurada, ou Beata Guilhermina, poderia ser colocado na igreja pelo fato que não foi proclamada tal pela autoridade suprema da igreja, pelo Papa. A igreja não vai tomar nenhuma iniciativa, creio eu, né? Porque não tem como, não tem base. Então, visto que não se tem muita coisa desse jeito, né? O povo pode ter a devoção que quiser, né? O problema é do povo. Se acha que tem, etc., pode, não tem problema. Quem é que vai proibir que o povo tenha devoção, né? Pode ser que seja até atendidas orações mais pela fé do povo que pela verdade do fato. Então a igreja é sempre muito atenta a este fato. Agora vem a segunda parte, a imagem. A imagem que foi colocada lá pela promessa de um homem é um artefato de jardim feio, mas feio, que já como arte, né? Então, certamente não retrata a Beata Guilhermina, né? Aqueles artefatos de jardim que, pelo amor de Deus, eu fui ainda procurar, porque estava aqui na minha casa até alguns dias atrás, quando eu perguntei não estava mais lá, né? Porque era interessante até ver. Mas você pode encontrar cópia em qualquer jardim do mundo, provavelmente encontra. Então, não se pode ter na igreja, né, publicamente esse culto, né? Pior ainda, uma imagem daquele jeito, né? Mesmo se fosse santa, eu teria tirado do mesmo jeito. Digo, bote uma que se pareça com esta santa, ou pelo menos que tenha a feição de gente, né? Porque quando foi levada em procissão, não sei se do Visgueiro ou não, que não é muito longe, o povo mangou bastante dessa imagem, né? Então a igreja não é para fazer coleção de mangação de obra. Se for uma obra de arte, assim, bote no museu, né? No museu histórico, é um artefato muito antigo, né? Como pode ter, não sei, do tempo dos incas ou de não sei quê, ou dos índios, etc. Mas não na igreja, para culto, né? O culto deve inspirar a pessoas, para lembrar aquela pessoa
E aquilo não lembrava realmente nada. Então, o autor do crime, de ter tirado essa imagem, fui eu. E colocamos uma imagem de Nossa Senhora, vinda comprei lá em Roma, né? Vinda lá e colocando. Qual é a Nossa Senhora que está lá? Nossa Senhora, mãe dos homens, mas celebram na festa do dia 2 de fevereiro. Tá bom, seu bispo, muito obrigado. Pois é, meu filho, fica aí a questão entre o que o povo lá do povoado acha e o que a igreja também acha. Afinal de contas, fica na sua cabeça a minha pergunta. Vai acreditar ou não vai, meu filho? Meu filho, a gente volta já. Por muito tempo foi somente dessa forma que nós podíamos assistir TV. Foi quando a TV Atalaia levou as cores à vida dos sergipanos. A TV Atalaia foi a primeira emissora do Norte e Nordeste a realizar a transmissão totalmente em cores. Assim podemos ver as nossas belezas naturais, nossa cultura, as notícias e muito mais. A primeira emissora sergipana e a primeira afiliada Record a transmitir em HD, imagem, som digitais em alta resolução. O compromisso com a verdade, com a sua terra e com a sua gente. Esse é o sentimento dos que fazem a TV Atalaia. Um mundo de imagens, sons, cores. A vida acontecendo em todo canto do estado. Aqui, na TV Atalaia, dia a dia com você. Somos a emissora sergipana que transmite 3 vezes mais programação local do que a outra. Resultado, primeiro lugar de novo. TV Atalaia, muito mais Sergipe. Meu filho, olha eu de volta. No início do programa, eu vou conhecer esse cabra que toca num palco flutuante, arrodeado de um cenário maravilhoso, que é o Kenny aqui de Xingó. Sabe como vai, meu filho? Tá tudo perfeito, tá tudo bom demais. Ô, sabe, você tem consciência de onde você se apresenta? Com certeza tem, e a responsabilidade é muito grande, né? A responsabilidade é muito grande e o repertório tem que ser muito bom. E o pessoal que vem visitar a gente aqui, a gente tem que tentar mostrar nossa cultura nordestina da maior qualidade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, muitos artistas eu acho que queriam ter esse cenário para se apresentar, e você tem um cenário natural mais bonito do mundo, que é aqui o Kenny de Xingó. Com certeza, natural, e foi uma coisa divina, coisa de Deus. E eu, graças a Deus, eu agradeço Ele todo dia, né, por estar fazendo parte dessa coisa maravilhosa. O passeio é todo feito sobre as águas do Rio São Francisco, represada pela usina de Xingó. E quem está aqui comigo, que pode contar muito mais sobre a história do catamarã e também desse passeio, é o nosso querido Aragão. Aragão, para as pessoas que estão em casa nos assistindo e que nunca tiveram aqui, o que é que você aconselha? Vim pra cá, lógico. Olha, principalmente o sergipano, que não conhece ainda o Kenny de Xingó, está deixando de conhecer hoje o maior cartão postal do estado de Sergipe. É imprescindível vir aqui, é muito bom. E o turismo tornou-se assim a principal atividade econômica a ser executada, a ser realizada aqui na região do Xingó. Né? Foi quando o governo do estado de Sergipe recebeu da Chesf o convite para trazer um dos catamarãs. Nós viemos com um catamarãzinho pequeno, o catamarã Cotiguiba, que na época tinha capacidade só para 45 passageiros. Acreditamos na proposta e completa o ano que vem 18 anos, em maio faz 18 anos que nós estamos aqui. E como foi que isso se expandiu nacionalmente a ponto de ser pacotes turísticos de empresa de turismo? Dizem os grandes publicitários que a propaganda é a alma do negócio, né? Nós começamos pequeno, com um folderzinho, distribuindo nos hotéis da Orla de Aracaju, depois fomos para Maceió, Paulo Afonso, Arapiraca, Glória, e aí Recife, Salvador,
São Paulo, aí as operadoras de turismo de São Paulo descobriram isso aqui, a imprensa descobriu aqui, as emissoras de televisão descobriram isso aqui. E só para dar uma paradinha, eu quero mostrar para vocês que o São Francisco ganhou. E essa história, Aragão, dessa imagem de São Francisco aqui, como é que isso apareceu aqui? Muito interessante isso. Teve um momento na obra da usina Xingó que os recursos ficaram escassos. A obra parou. Aí os chefianos, religiosos, católicos, mais a população, se reuniram, né, e foram à Igreja Católica e fizeram uma promessa a São Francisco, de que se as obras retornassem, colocaria essa homenagem a São Francisco aqui. E iria anualmente fazer essa homenagem. E aqui no Cânion do Rio São Francisco, aqui no Lago do Xingó, no Rio São Francisco. É uma festa maravilhosa, linda, emocionante. Tem mais um detalhe, viu? A imagem de São Francisco, ela é fujona. Ela é fujona, é. São 52 semanas que tem um ano. Ela só fica 51 semanas aí. Aí, aqui nessa gruta? É, tem uma semana que ela foge. Uma outra coisa, nós estamos entrando numa área de rochas, que isso aqui é o verdadeiro cânion, né? É. O Cânion do Rio São Francisco tem uma extensão de 150 quilômetros, margeando 4 estados nordestinos. Mas esse trecho aqui, que chamamos de Paraíso do Talhado, é sem dúvida o trecho mais bonito do Cânion do Rio São Francisco. É por isso que tem essa demanda. Hoje, cerca de 150 mil turistas visitam esse lugar por ano. E um banho que a gente vai ver daqui a pouco. Já, estamos chegando. E esse aqui é um dos lugares onde a gente se aproxima mais das rochas. Aqui a gente pode até tocar as rochas que formam aqui o Cânion do Xingó. Como vocês podem ver, nós estamos passando por um lugar muito estreito. E tudo isso faz parte do passeio aqui do Lago do Xingó. É, meu filho. Aqui eu poderia dizer que é o final de tudo. Daqui não passa mais e nós temos aqui uma imagenzinha singela de São Francisco dando as boas-vindas àqueles que conseguem chegar até esse final do lago. Alegria minha dor, tem pena Deus, desculpa amor, que canta os passarinhos, alegria minha dor, vamos lá! Tem pena Deus, desculpa amor, que canta os passarinhos, alegria minha dor, sabiá. Olá! Vocês são de onde? Olinda, Pernambuco, Recife. E você? Recife. Tá gostando do passeio? Amando. E você gosta desse forrozinho que acompanha o passeio? Adoro. E tu, meu filho, se escondendo aí atrás dela, tá gostando do forrozinho? Ah, bom demais, adoro forró. Nós somos da terra de Gonzaga. E essa mistura de forró com essa beleza natural é uma... Aí, melhor aí o forró ecológico. Sabe, você compõe, você toca, você canta, mas você já tem um trabalho registrado, um disco gravado? Tem. A gente temos 2 discos, né? Já gravado. Um carreira solo, com músicas próprias, e outra em homenagem ao centenário de Luiz Gonzaga, né? Nós que somos nordestinos, forrozeiros, a gente fez um CD o ano passado em homenagem ao centenário de Luiz Gonzaga. E esse agora já está saindo um novo trabalho, com músicas próprias também. As suas composições geralmente são voltadas para esse mundo aqui que você vive, não é? Você nasceu aqui no sertão, você se criou aqui no sertão. Qual é a sua vivência? A minha vivência, na verdade, eu sou filho do êxodo rural. Minha mãe é pernambucana, filha do Nordeste, meu pai também é paraibano. Foi trabalhar em São Paulo, né? Meu pai é
foi padeiro, né? Trabalhou na padaria em São Paulo. E minha mãe trabalhava em casas, né? Domésticas. E ela ia todo dia de manhã comprar pão, leite e conhecer meu pai. E ali, quando eles, né, se encontraram ali, somos nordestinos, aí eu acho que surgiu um amor ali. E eu só fiz nascer em São Paulo, mas voltei para aqui e estou aqui até hoje, e graças a Deus. Quer dizer que a sua música vem do sangue nordestino. Você não tinha como não gostar de forró, né? Não tem como não gostar, porque meu avô Mas já vem... como foi que você então aprendeu? Porque geralmente a história dos músicos, dos acordeonistas, da maneira, vem da história que o pai tocava, que o pai era músico e tal. E você não tem essa história. Como foi que você aprendeu? De onde veio o gosto por essa sanfona? Na verdade, eu vim morar aqui em Poço Redondo, Sergipe, a cidade que mataram Lampião e Maria Bonita e 9 cangaceiros. A cultura lá é muito viva, entendeu? E eu fui crescendo ali, desde os 5 anos de idade, vendo aquela cultura, ia na feira, via passando as músicas de Luiz Gonzaga, música de cangaceiros, aquele negócio todo. Né? E eu fui crescendo e ouvindo aquilo ali, aí foi daquilo ali que o som do acordeon, da sanfona, bem dito, né, no Nordeste, aí eu achei aquilo lindo demais e fui aprendi a tocar sanfona com 15 anos de idade, um pouco tarde, mas estou aqui tentando fazer e levar a cultura nordestina e a música do Nordeste ao povo brasileiro. E hoje essa é a sua profissão? Minha profissão, e eu vivo disso com muito orgulho. Tenho muito orgulho disso, vivo disso. E você sabe que aqui você tem uma plateia de uma diversificação tão grande, pessoas do Rio, São Paulo, de Minas Gerais, e naturalmente esse pessoal leva seu nome lá para fora. Com certeza, leva o nome, eles gostam muito, eles vêm, quando vêm conhecer aqui, vêm visitar nosso Nordeste, eles vêm conhecer nossa cultura. E a gente tenta mostrar nossa cultura para eles, e eles vão para casa satisfeitos demais, e levam nosso trabalho, levam nosso nome. E isso pra gente é gratificante demais, não tem dinheiro que pague isso, não tem nada, é muito gratificante. Agradeço isso a Deus. Então sapeque na sanfona que eu quero ver. Vai lá, meu filho. Aqui é o trabalho do nosso Sávio, que está aqui se apresentando. E eu me despeço de vocês, prometendo voltar na próxima semana e deixando com vocês esse som maravilhoso, esse maravilhoso cenário que é o Cânion de São Francisco e também a beleza natural das águas do Rio São Francisco. Tchau! Eu volto a semana que vem. É ou não é, Sávio? É sim, meu filho!